Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrar juntos nessa emergência sem medo? Hoje eu venho falar para vocês sobre crise convulsiva na emergência. Para começarmos a falar sobre crise convulsiva, vamos entender a classificação e a definição do termo. Crise epilética. O que é uma crise epilética? A crise epilética é uma doença elétrica, paroxística do cérebro, de uma população neuronal anormalmente excitável, podendo ser exacerbação de uma função cortical motora, sensorial ou autonômica. Uma crise convulsiva. A crise convulsiva, não. A crise convulsiva é apenas a manifestação motora de uma descarga elétrica anormal no córtex. E o que seria uma crise metabólica estrutural? Crise secundária a uma manifestação local ou sistêmica. Exemplos: um quadro de hipoglicemia, um tumor cerebral, uma infecção do sistema nervoso central, uma convulsão febril e até uma crise de abstinência alcoólica são exemplos de crise metabólica e estrutural. Estado de mal epilético. O que é o estado de mal epilético? O estado de mal epilético ele é definido como crise convulsiva com duração maior do que 5 minutos, podendo também ser definido como crise eletrográfica maior do que 5 minutos e também crises subentrantes, sem recuperação completa da consciência entre as crises. Esse quadro mostra quais são os principais fatores desencadeantes, ou precipitantes de evento convulsivo, de uma crise convulsiva e também que essa crise convulsiva possa evoluir para um estado de mal epilético. Dentre as etiologias ou fatores precipitantes, esse quadro mostra principalmente que a descontinuação de drogas antiepiléticas está relacionado como uma das principais causas de crises convulsivas refratárias ou estado de mal epilético. Os acidentes vasculares cerebrais vêm em segundo, podemos dizer praticamente junto com a descontinuação das drogas antiepiléticas, como um fator importantíssimo para crises convulsivas e estado de mal epilético, principalmente os acidentes vasculares cerebrais de etiologia hemorrágica. Tá? A abstinência alcoólica vem aqui em terceiro colocado como também um fator importante para crises convulsivas e estado de mal epilético. Outras causas, podemos falar sobre causas idiopáticas. Entre essas causas, idiopática, o próprio nome diz, a gente não sabe a origem. Quadros de anóxia cerebral, seja por parada cardiorrespiratória, por exemplo, distúrbios metabólicos. Dentre os distúrbios metabólicos, podemos falar a hiponatremia, que é a queda do sódio, como um dos principais fatores etiológicos. Hemorragia seja ela qual for, por exemplo, em relação a isso, hemorragias sistêmicas, tá? E não, menos importante, hemorragia cerebral, independente das etiologias. Infecções sistêmicas, Dentre as infecções sistêmicas, podemos falar da meningite bacteriana aguda e os quadros de encefalites agudas, tanto virais, de etiologia pelo vírus herpes, quanto etiologias autoimune. Tumor cerebral, desde tumores cerebrais intraaxiais, gliomas de baixo e alto grau, como até presença de grandes meningiomas, estão relacionados a crises convulsivas. Trauma crânioencefálico, principalmente os traumas crânioencefálicos de classificação moderada a grave. Uso de drogas. Dentre as drogas, podemos falar do uso excessivo da cocaína. A cocaína é uma droga, dentre todas, cuja importância relação com as crises convulsivas e até o estado de mal epilético. Infecções do nervoso central
seja ela qual for, como já disse aqui, e malformações congênitas. Mas dentre todos esses fatores, quero destacar a descontinuação de droga antiepilética, né, pacientes epiléticos que não aderem 100% ao tratamento medicamentoso, né, e fazendo essa descontinuação por conta própria, e os quadros de acidente vascular cerebral ou encefálico, principalmente de etiologia hemorrágica, e os quadros de abstinência alcoólica, como as principais etiologias de crise convulsivas e estado de mal epilético. Bom, toda vez que vocês estiverem de frente de um paciente com crise convulsiva, 3 apresentações clínicas são possíveis no momento da avaliação médica. O paciente pode estar em crise, né? Ele está em crise, a gente fala de um período ou um estado ictal, né? Durante o período de crise, o paciente vai apresentar sinais e sintomas da crise convulsiva. Que sinais e sintomas são esses e qual a sua importância, né? Os sinais e sintomas são quadro de cianose, salivação, mordedura de língua e liberação esfincteriana. Então, um paciente que você, médico, está avaliando ele, seja onde for, é importante observar os sinais para que você possa realmente caracterizar como um verdadeiro evento convulsivo, uma verdadeira crise convulsiva ou epilética. Então, as cianoses de extremidades, as cianoses no lábio, nos dedos, são sinais importantes mostrando que o paciente está apresentando uma crise, né? Essa cianose tem a ver no momento que ocorre uma contração tônica do corpo inteiro, inclusive dos músculos respiratórios, fazendo momentaneamente uma hipoxemia. O quadro de salivação, mordedura de língua, é comum? Sim. Pode ocorrer crise sem mordedura de língua? Também. Como a crise convulsiva é um evento súbito, na grande maioria das vezes o paciente não consegue, né, tirar a língua ou a língua não fica protegida no momento de contratura muscular e com isso ocorre a mordedura de língua, né? E liberação esfincteriana. A liberação esfincteriana, nós podemos dizer tanto liberação urinária quanto fecal. Se o paciente ele vai urinar ou evacuar, isso tem relação com a sua reserva naquele momento. Se o paciente tem uma reserva na bexiga maior do que as fezes na região final do intestino, na região do reto, por exemplo, a chance maior de ocorrer liberação esfincteriana urinária do que fecal. Outro momento, após a crise. Então, o paciente pode não chegar em crise por seu atendimento e pode chegar após a crise. Esse estado é um estado denominado de estado pós-ictal, né? O estado pós-ictal ele é caracterizado por alguns sintomas, como sonolência, torpor, muitos relatam dor de cabeça, que é cefaleia, confusão mental, né? Com uma orientação flutuante, muitas das vezes não falando coisa com coisa, amnésia. Então, o paciente vai falar que não lembra o que aconteceu, por que ele está ali naquele momento. Muitas vezes pode não lembrar de familiares próximos no momento que ele é avaliado nesse estado pós-ictal. E a outra fase é o estado de mal epilético, né? O paciente que já está apresentando crise e que não retornou à consciência ou as crises não cessaram em até 5 minutos. Porque todo evento convulsivo, né, a crise convulsiva em si, ela é autolimitada num período de mais ou menos 1 a 3 minutos. Né? Crises que persistem mais de 5 minutos podemos definir como o estado de mal epilético. E você, médico, também apresentará a sua ajuda em 3 cenários possíveis. Você, médico, pode ser um instrutor, um orientador de um serviço médico de emergência em que você está na parte de gerenciamento de ambulância, né? Você recebe as ligações, você orienta os familiares que estão à procura do serviço médico de urgência. Naquele momento, o familiar diz: doutor, o meu tio, o meu avô, o meu filho está tendo crise convulsiva agora, o que eu faço? Você,
na sua posição de médico, deve orientar esse familiar. Então, a orientação principal e simples e correta a ser realizada nesse momento é colocar o paciente em decúbito lateral, proteger o ambiente que ele está para que ele não possa se machucar, né, colocando travesseiros ou alguma forma que possa proteger os seus abalos musculares ou que ele possa contrair o braço e para que ele não se machuque. Afrouxar as suas roupas, né? Se o paciente tiver com a camisa de botão, tente abrir a camisa de botão. Se não tiver com a camisa de botão e essa camisa for muito apertada, não hesite, corte essa blusa, né? Tire algo que possa impedir a sua respiração e jamais, em nenhuma circunstância, abrir a boca do paciente ou colocar dedo, colher, seja qualquer instrumento que for, na esperança de ajudar, né, que o paciente possa enrolar a língua, então deixar bem claro para os familiares que isso não é correto, né, que basta colocar de lado para que o paciente não broncoaspire, né, na posição de decúbito dorsal, né. Então o paciente iniciando a crise convulsiva em casa e o médico orientado por telefone que fazer até a chegada da ambulância da SAMU. Então, afrouxar a roupa, retirar objetos pessoais e proteger a cabeça do paciente é o correto, tá? O cenário número 2 é você, médico, dentro da ambulância da SAMU ou na porta de entrada da emergência hospitalar, do PS ou do próprio hospital que você está trabalhando. Nesse quadro, dentro da ambulância da SAMU ou dentro da emergência hospitalar, é a mesma situação que eu apresentei no slide anterior. O paciente vai poder estar chegando em crise no momento ictal, ele pode estar chegando dentro da ambulância em momento pós-ictal, ou ele pode estar chegando, né, ambulância na emergência, em estado de mal epilético. O que vai definir uma fase ou outra é o tempo de duração do evento convulsivo. Chegando para receber o paciente, você vai perguntar ao familiar quanto tempo tem, mais ou menos, que ele iniciou a crise. Se o familiar conseguir relatar um tempo de até 5 minutos, esse paciente está em período ictal, período de crise convulsiva. Se o familiar falar que tem mais de 5 minutos e ele não parou a crise ou ele não recuperou a consciência, ele está em estado de mal epilético. Então, o tempo de duração da crise, a recuperação ou não da consciência é fundamental para você delinear em que estado que você vai estar chegando para ajudar esse paciente. É o estado ictal, em crise, de até 5 minutos, principalmente de 1 a 3 minutos. O paciente parou de ter crise, está no estado pós-ictal, está sonolento, torporoso, confuso, mas não está mais em crise? Ou não? Ele está em crise, não parou e já se passaram 5 minutos. E o outro cenário, você estará de plantão dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então esse paciente já chegará provavelmente em estado de mal epilético, ou seja, crises convulsivas acima de 5 minutos de duração e não retorno da consciência entre a crise. Vamos falar da fisiopatologia da crise convulsiva. Como que ocorre, por que ocorre a crise convulsiva? Então, normalmente, nossos neurônios corticais, em conexões com estruturas dos núcleos da base em região subcortical, principalmente o tálamo, né, apresenta um equilíbrio entre neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios. Esse quadrinho aqui em cima representa a condição normal. Então, em condição normal, o que nós temos? Há um predomínio do circuito inibitório, sendo maior que o circuito excitatório. Isso em condições normais. Então, em condição normal, em que o circuito inibitório está maior do que o circuito excitatório, ocorre o quê? O circuito inibitório ele é realizado pelo GABA. Né? O GABA, o ácido amilo-gama butírico, ele é responsável por
potencializar os circuitos inibitórios, ou seja, ele é responsável por potencializar a proteção neuronal contra o circuito excitatório, que é responsável pelo desencadeamento das crises convulsivas, tá? E o circuito excitatório, que fica a cargo do glutamato e do aspartato, né, eles têm a função de bloquear os circuitos inibitórios. Então, quanto maior a concentração glutamatérgica e de aspartato, maior será o mecanismo excitatório, conseguindo ultrapassar o mecanismo inibitório. Então, a fisiopatologia da crise convulsiva é relacionado quando os circuitos excitatórios conseguem ultrapassar o circuito inibitório. Bom, vamos para a avaliação diagnóstica clínica. Agora eu vou começar a falar com vocês como fazemos para avaliar o paciente em crise convulsiva. Falarei sobre as avaliações diagnósticas clínica, que é dependente de anamnese e exame físico. Falarei da avaliação diagnóstica laboratorial e falarei da avaliação diagnóstica com exames complementares. Em relação à avaliação diagnóstica clínica, é confirmada na maioria dos casos pela presença no exame clínico de atividade motora tônica e clônica generalizada, sustentada e rítmica, com duração de segundos a poucos minutos. Particularmente importantes são a avaliação do nível de consciência, a observação de movimentos automáticos ou mioclonia, que são movimentos abruptos, e quaisquer características assimétricas no exame físico que possam indicar uma lesão estrutural focal. Exemplo, um paciente em crise convulsiva em que o lado esquerdo do corpo, o dimídio esquerdo do corpo, não responde como o dimídio direito. Podemos pensar que essa crise convulsiva é secundária a um acidente vascular encefálico hemorrágico, afetando, por exemplo, o hemisfério cerebral direito. O status epilético clinicamente óbvio deve ser tratado imediatamente. Não é necessário aguardar um eletroencefalograma. Ou seja, gente, a avaliação diagnóstica clínica é baseada na anamnese, se o paciente não chegou em crise, por exemplo, chegou em estado pós-ictal, e se ele chega em estado ictal, seja uma crise convulsiva antes do estado de mal ou no próprio estado de mal epilético, a observação clínica dos sinais e sintomas e do comportamento estereotipado típico de uma crise convulsiva é o suficiente para você realizar o diagnóstico clínico. Continuando a falar sobre a avaliação diagnóstica clínica, a avaliação diagnóstica de uma primeira convulsão, ele começa com a história, como eu já disse. Os objetivos da história são caracterizar o evento como uma realmente convulsão, como uma crise convulsiva propriamente dita, e descartar diagnósticos alternativos, determinar se eventos semelhantes ocorreram no passado e avaliar os fatores de risco subjacentes a convulsões na história clínica médica passada, o histórico familiar desses pacientes e os medicamentos. Ou seja, uma anamnese detalhada com familiares, né? E claro, com o próprio paciente, se ele estiver em condição de resposta, né? Em estado pós-ictal, mas que ele já conseguiu retomar a consciência para que ele possa, né, falar sobre a vida dele antes do evento. Então essa história da doença atual é fundamental, pois essa história vai dizer se era ou já é um paciente epilético, que não era bem aderido ao seu tratamento medicamentoso e aquela crise ocorreu devido à não aderência medicamentosa, ou não. Se esse paciente não é um paciente epilético, né, ele não tem a doença epilepsia, e sim a primeira crise convulsiva na vida. Pode ser difícil, né, obter uma descrição precisa da convulsão do paciente e das testemunhas, e geralmente é necessário fazer perguntas pontuais sobre as circunstâncias que levaram à convulsão, os comportamentos típicos e o estado pós-ictal. Então é importante na história, né, saber se teve ingesta de algum tipo de droga, saber se essas crises não é a primeira vez que ocorre e se tem um padrão de horário. Por exemplo, epilepsias do lobo frontal
tem um comportamento dessas crises sempre ocorrerem no período noturno, sempre de madrugada, né? Pacientes com convulsões focais sem comprometimento da consciência geralmente podem fornecer uma descrição completa do evento, enquanto pacientes com convulsões focais com comprometimento da consciência ou convulsões generalizadas geralmente não conseguem, né? Ou conseguem se lembrar apenas dos estágios iniciais da convulsão. Sim, pacientes que apresentam epilepsia do lobo temporal, né, caracterizada por crises desperceptivas, o paciente ele apresenta alteração da consciência. Então, são eventos, muitas das vezes pode não evoluir para crise convulsiva tônico-clônico generalizada, mas o paciente ele não apresenta lembrança no momento da crise. Geralmente são familiares ou amigos que ficam geralmente com o paciente de forma frequente, que relatam movimentos de automatismo, manuais ou mastigatórios, por exemplo, que são típicos de epilepsia do lobo temporal. Já um paciente que possa apresentar uma crise convulsiva focal motora no membro superior esquerdo, ele percebe nitidamente que o membro superior esquerdo subitamente começa a abalar em movimentos clônicos ou posições tônicas e conscientemente ele percebe isso. Então ele pode chegar para você depois e falar: doutor, eu observei subitamente meu braço esquerdo esticando, minha mão entortando, depois ele começou a pular sozinho. Então o paciente, em algumas crises focais, né, ele consegue manter a consciência do evento. A maioria das crises focais ou generalizadas tem início clínico claro e abrupto e rápida progressão dos sintomas ao longo de segundos. Então, o evento convulsivo, o evento epilético, ele é abrupto, ele é súbito e tem que ter evolução rápida em segundos. A maioria das crises termina espontaneamente dentro de 2 a 3 minutos. Sintomas mais prolongados podem ser um indício de condições alternativas, como enxaqueca, ataque isquêmico transitório ou convulsão não epilética, conhecida como convulsão psicogênica, de fundo emocional. Na avaliação diagnóstica clínica ainda, é importante avaliar o comportamento do período ictal, né, que são úteis para a localização, bem como para determinar se uma convulsão foi focal ou generalizada, como eu já disse no slide anterior. As crises generalizadas, elas estão associadas à alteração imediata da consciência, enquanto as crises focais são mais variáveis. Para crises focais, alguns comportamentos têm valor de localização, né? ou lateralização. Por exemplo, o giro versátil da cabeça ou o desvio do olhar para a esquerda, por exemplo, desvio da cabeça para a esquerda ou desvio do olhar para a esquerda, sugerem início da crise no lobo frontal direito. Do mesmo jeito que distúrbios sensoriais de dormências, formigamentos, de progressão crânio caudal em dimídio esquerdo ou dimídio direito, por exemplo, né, sugerem início dessa crise no lobo parietal contralateral. E disfasia proeminente sugere envolvimento do hemisfério dominante da fala, geralmente o hemisfério cerebral esquerdo. Falando agora da avaliação diagnóstica laboratorial. Em relação à avaliação diagnóstica laboratorial, as avaliações laboratoriais apropriadas para avaliação de um paciente com crise convulsiva incluem eletrólitos. Dentre os eletrólitos, posso dizer para você principalmente a dosagem do sódio sérico, né? O sódio, levando à hiponatremia, é uma das principais causas de crise convulsiva na emergência. Dosagem da glicose, pacientes diabéticos em que, por algum erro, fez uma dose excessiva de insulina, entra no quadro de hipoglicemia, vai evoluir com crise convulsiva, tanto focal aí até generalizada. Dosagem do cálcio, do magnésio, um hemograma completo na busca de algum tipo de infecção podendo estar por trás dessa crise convulsiva. Testagem rápida de HIV. Sim, HIV é uma doença muitas das vezes em que
a própria virulência do HIV faz, né, com aquela queda progressiva de CD4, muitas das vezes o paciente pode estar no momento com uma infecção oportunista e ele nem sabe que está com essa infecção oportunista. Então, a testagem rápida de HIV é importante, testes de função renal e hepática, claro, né, aumento crônico ou agudo de ureia e de metabólitos hepáticos são importantes causas de crise convulsiva. Urinálise, para ver se tem alguma infecção de urina. E exames toxicológicos, claro, né, principalmente relacionados à intoxicação por cocaína. Tá? Embora a probabilidade de encontrar uma anormalidade relevante de pacientes não selecionados é baixo. Então é importante buscar a história clínica do paciente para você buscar essas avaliações diagnóstica laboratorial. Né? Você não vai fazer um exame toxicológico em pessoas que não têm história de uso de drogas ilícitas. Um teste de gravidez em mulheres em idade fértil é comumente realizado, pois a gravidez pode afetar as decisões de teste e até o tratamento, principalmente caso você escolha o uso do ácido valproico, que é um anticonvulsivante teratogênico contraindicado no período de gravidez. Em casos selecionados, uma prolactina sérica elevada pode ser útil para diferenciar convulsões tônico-clônicas e focais generalizadas de convulsões não epiléticas psicogênicas em adultos e crianças mais velhas. Ou seja, uma baixa prolactina sérica não exclui convulsões epiléticas, embora diminua a probabilidade de uma convulsão epilética, se o evento parecer ser uma convulsão tônico-clônico generalizada. Em relação à avaliação diagnóstica complementar, falando de exames complementares em crise convulsiva. Um eletrocardiograma deve ser realizado em todos os pacientes com perda de consciência, pois a síncope cardiogênica pode se manifestar como uma convulsão hipóxica secundária, ou seja, a síncope cardiogênica, por si só, por perder a consciência, já confunde de forma fácil com uma perda de consciência de origem convulsiva. Só que a síncope cardiogênica, pelo baixo fluxo sanguíneo cerebral, leva secundariamente a uma hipóxia neuronal. E essa hipóxia neuronal, sim, pode levar a uma crise convulsiva secundária a uma síncope cardiogênica. Então, o objetivo do eletrocardiograma é identificar características que possam sugerir arritmia cardíaca como causa da síndrome, como a causa da síncope, como síndromes do QT longas adquiridas ou congênitas, por exemplo. A punção lombar deve ser realizada se a apresentação clínica for sugestiva de um processo infeccioso agudo, em que envolve o sistema nervoso central, ou se os estudos de neuroimagem suscitarem preocupação por um processo meníngeo alternativo, como câncer, leptomeníngeo ou meningites crônicas. Em outra circunstância, o teste provavelmente de punção lombar não será útil e pode ser enganoso, pois uma crise convulsiva prolongada pode causar pleocitose transitória e leve no líquido céfalo-raquidiano. A punção lombar só deve ser realizada após uma lesão cerebral ocupante do espaço ter sido excluída por estudos de neuroimagem apropriados. Em relação ainda à avaliação diagnóstica complementar, o eletroencefalograma é um estudo essencial na avaliação diagnóstica de crises epiléticas. Sim, se é normal, o eletroencefalograma de rotina e interictal pode auxiliar no diagnóstico de convulsões epiléticas e também pode sugerir se o paciente tem convulsões generalizadas ou focais. O momento do eletro deve ser individualizado, ok? O eletro é importante para avaliar a atividade convulsiva subclínica, por exemplo, um estado de mal epilético não convulsivo, e deve ser realizado em pacientes que não retornam à linha de base dentro de 30 a 60 minutos após uma convulsão generalizada,
e naqueles com estado mental rebaixado e decrescente ou déficits focais prolongados sem explicação por causa estrutural vista pela neuroimagem. Em pacientes que retornaram à linha de base, o eletroencefalograma ambulatorial é apropriado e pode ser mais representativo do risco subjacente de recidiva das convulsões do que o eletroencefalograma realizado imediatamente após uma convulsão, o que pode ser confundido, nesse momento, pelos efeitos da medicação e alterações pós-ictais agudas. Entre os adultos que apresentam uma primeira convulsão, o eletroencefalograma de rotina demonstra anormalidades epileptiformes em aproximadamente 25% dos pacientes. Esse achado aumenta substancialmente a probabilidade de o paciente sofrer uma segunda convulsão nos próximos 2 anos. A desaceleração difusa também pode ocorrer com uma grande variedade de encefalopatias ou em associação com alguns medicamentos, especialmente em altas doses. Um estudo de neuroimagem deve ser realizado em todos os adultos com uma primeira convulsão para avaliar uma anormalidade estrutural do cérebro responsável pelo evento convulsivo. Na ausência de contraindicações, por exemplo, se o paciente não usa marca-passo e não tem claustrofobia grave, a ressonância magnética ela é preferida à tomografia de crânio. Por quê? Porque ela possui sensibilidade superior para detectar uma variedade de causas agudas e remotas de convulsões e epilepsia, incluindo infartos recentes, ela é mais sensível que a tomografia, tumores intracranianos ou extracranianos, esclerose mesial temporal, que a esclerose mesial temporal é uma importante causa estrutural de epilepsia, e displasia cortical, que é outra importante causa de epilepsia ou importante causa estrutural de epilepsia. Uma revisão sistemática da literatura de 15 relatórios publicados concluiu que uma tomografia computadorizada de crânio sem contraste, realizada no departamento de emergência, mudou o tratamento agudo em 9 a 17% dos pacientes adultos que apresentaram uma primeira convulsão. Achados relevantes incluíram hemorragia intracraniana, principalmente hemorragia intraparenquimatosa, se não existir uma história de trauma, ou hemorragia subaracnoideia, abscesso cerebral e tumor. Em adultos jovens e de meia idade, os achados comuns da ressonância são esclerose mesial temporal, sequelas de traumatismo craniano, anomalias congênitas, tumores cerebrais, cisticercose e lesões vasculares. Em adultos mais velhos, as ressonâncias magnéticas geralmente revelam acidente vascular hemorrágico, degeneração cerebral ou neoplasias. No entanto, mais de 50% dos pacientes com epilepsia, independentemente da idade, realizam estudos normais de neuroimagem e a probabilidade de detectar uma lesão epileptogênica é maior nos pacientes que apresentam convulsão focal, ou seja, a convulsão focal tem mais relação com lesão estrutural do que as convulsões generalizadas. Quais são os principais diagnósticos diferenciais em um paciente com crise convulsiva? Os principais diagnósticos diferenciais é síncopes de origem cardiogênicas. Quando eu falo de origem cardiogênica, eu quero deixar claro, existem as tendências individuais à queda de pressão, Isso está relacionado somente em mulheres na idade entre 10 a 20 anos de idade, e caracterizam como síncope vasovagal, São geralmente pessoas que têm tendências a quedas bruscas de pressões quando ficam em posição ortostática por muito tempo ou quando passa por momentos de dor ou de ansiedade, É a síncope vasovagal e síncopes cardiogênicas propriamente ditas,
paciente apresenta arritmia cardíaca, fibrilações atriais, né? Ou alguma doença do nódo sinoatrial. As parassonias, dentre elas, eu queria destacar aqui a narcolepsia, que evolui com cataplexia, né? Seria a principal representante de parassonias em torno de perdas de consciência. E as crises não epiléticas psicogênicas. Queria destacar aqui as crises epiléticas não psicogênicas, as crises epiléticas psicogênicas, que não são crises epiléticas verdadeiras, como o principal diagnóstico diferencial de crises convulsivas verdadeiras, né? E em casuísticas, a literatura mostra que muitas das vezes o número de crises convulsivas, né? Não podemos falar crises convulsivas, mas crises não epiléticas, conhecidas como crises psicogênicas, muitas das vezes é mais comum chegar ao pronto-socorro do que uma crise convulsiva realmente propriamente dita. Vamos falar sobre a conduta terapêutica nas crises convulsivas. Esse quadro, né, representa de forma interessante quais são os passo a passos, né, que nós podemos fazer para tratar um paciente que chegou em crise convulsiva, que pode cessar essa crise convulsiva a partir de uma primeira abordagem medicamentosa, ou essa crise convulsiva pode não cessar e continuar minutos após minutos, evoluindo para estado de mal epilético e talvez até para estado de mal epilético refratário. Então, é um quadro, né, tirado de um guideline no ano de 2007. O que esse guideline mostra? No primeiro minuto, nós podemos ver aqui, ó, na parte de baixo aqui, né, é de 0 minutos até 100 minutos. E cada conduta deve ser realizada de acordo com os minutos vão se passando. O que é de importância? De 0 a 5 minutos, não podemos pular fases. Como qualquer emergência médica, não só em crises convulsivas, precisamos avaliar o ABCD. Depois de avaliado o ABCD, é introduzido a primeira medicação de controle de crise. Vamos ver nos próximos slides que a primeira medicação, que são medicações benzodiazepínicas, vai depender da via de acesso que o paciente possa apresentar. Pacientes com acesso venoso, a primeira droga de escolha lá nos Estados Unidos é o lorazepam. Aqui no Brasil é o diazepam, caso apresente acesso venoso. Caso o acesso venoso não seja possível, podemos utilizar a mão do midazolam, principalmente em pessoas com peso acima de 40 quilos. Então, diazepam IM é uma excelente opção como abordagem inicial terapêutica, caso o acesso venoso não se encontra. Ok? Diazepam ou lorazepam ou midazolam, esses podem ser repetidos em até 3 doses, né? Vou falar mais na frente aqui nos outros slides, que caso não controle a crise, podemos utilizar a mão da fenitoína venosa. Lembrando sempre que os benzodiazepínicos são as drogas responsáveis por quebrar a crise, por parar a crise. Os medicamentos não benzodiazepínicos, como a fenitoína, o ácido valproico e o levetiracetam, agora entrando no hall também de tratamento, são medicamentos para prevenções de novos eventos. Caso as crises continuem após 2 ou 3 dosagens de diazepam, há necessidade, de qualquer forma, do uso da fenitoína venosa. Que se as crises continuarem, podemos repetir mais uma vez diazepam junto com a fenitoína. E caso mesmo assim as crises continuam, esse paciente tem que ser transferido para o CTI, onde podemos lançar a mão do fenobarbital, ou do ácido valproico venoso, ou propofol, ou do próprio midazolam, que caso as crises ainda continuam, induzir o coma barbitúrico. Vocês podem observar que a cada minuto vai ocorrendo essas condutas progressivamente de acordo com a resposta ou não do paciente.
Falando agora sobre a primeira conduta, de 0 a 5 minutos, vamos falar sobre o ABCD. O ABCD, né, é uma avaliação médica geral, focada, que deve avaliar o estado respiratório e circulatório do paciente. Né? A atenção para as vias aéreas, respiração e circulação é urgente, como em outras emergências médicas. Nessa fase, deve-se sempre obter glicose rápida na ponta dos dedos e tratar a hipoglicemia com 100 mg de tiamina e 50 ml de solução de dextrose a 50%. Se o acesso IV não estiver disponível, pode ser administrado glucagon intramuscular ou dextrose 50% intraóssea. Essas tarefas requerem pelo menos 1 a 5 minutos e devem se sobrepor à próxima fase do tratamento. Terapia de suporte, por exemplo, oxigênio, ventilação mecânica, deve ser instituído conforme necessário. A medição dos gases sanguíneos arteriais é frequentemente valiosa, pois a maioria dos pacientes com crises convulsivas que não respondem rapidamente ao tratamento inicial requerem intubação e ventilação mecânica. No entanto, gente, tomem cuidado, em geral, deve-se usar os achados clínicos para tomar a decisão de realizar intubação endotraqueal, em vez de confiar exclusivamente nos achados de gases no sangue. Então vamos lá. Quando o acesso IV está disponível, os benzodiazepínicos são o tratamento de primeira linha para o status epilético convulsivo. Recomenda-se o tratamento com um medicamento anticonvulsivo não benzodiazepínico, fosfenitoína, valproato ou levetiracetam, para evitar a recorrência, mesmo que as convulsões tenham cessado após o tratamento com benzodiazepínicos. O lorazepam pode ser utilizado na dose de 0,1 mg por quilo, deve ser administrado por via intravenosa a uma taxa máxima de 2 mg por minuto, permitindo que alguns minutos, por exemplo, 3 a 5 minutos, avaliem seu efeito antes de decidir se doses adicionais são necessárias. Uma alternativa a uma dose inicial de lorazepam baseada no peso é uma dose fixa, de 4 mg, repetida se ainda estiver em convulsão. O lorazepam é muito utilizado nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na grande maioria dos centros de saúde, está disponível principalmente o diazepam. O diazepam pode ser feito na dose de 0,15 mg por quilo IV até 10 mg, que é a dose máxima por dose. E ele pode ser substituído se o lorazepam não estiver disponível. Se as convulsões persistirem nesse ponto, doses adicionais de lorazepam ou do diazepam podem ser infundidos a uma taxa máxima de 2 mg por minuto e um segundo catéter intravenoso é colocado. E no caso do diazepam, até 10 mg. Não há dose máxima definida de lorazepam. Os médicos devem ser guiados pelo efeito clínico, inclusive na pressão sanguínea e no controle das crises, tanto clinicamente quanto pelo eletroencefalograma, uma vez disponíveis. Mesmo que a atividade convulsiva pare após o lorazepam, deve-se seguir uma dose de controle de um medicamento anticonvulsivo não diazepínico, exemplos, fenitoína, ácido valproico ou levetiracetam, a fim de manter o controle da convulsão. Entre os medicamentos anticonvulsivantes que podem ser administrados por via intravenosa, há evidências de alta qualidade do estudo ESET de que a fosfenitoína, no caso a fenitoína, o valproato e o levetiracetam são igualmente eficazes e têm taxas semelhantes de efeitos adversos. Sugerimos tratamento com fosfenitoína ou fenitoína, valproato ou levetiracetam em vez de medicamentos anticonvulsivos alternativos. Para a fenitoína, a dose é de 20 mg por quilo,
com infusão de 25 a 50 miligramas por minuto para a fenitoína. Isso é fundamental, né? Essa velocidade tem que ser respeitada, de 25 a 50 miligramas por minuto para a fenitoína, para evitar efeitos colaterais não agradáveis, como hipotensão e arritmia cardíaca que pode acontecer. Mas a taxa de infusão deve ser reduzida se ocorrerem efeitos adversos significativos, como eu disse aqui agora, principalmente hipotensão e alteração do ritmo cardíaco. A fenitoína e qualquer um dos benzodiazepínicos são incompatíveis e precipitarão se infundidos pela mesma linha intravenosa. O mesmo se aplica a qualquer fluido com glicose dextrose. Uma dose inicial de 5 a 10 miligramas por quilo de fenitoína pode ser administrada 10 minutos após a infusão de carga, se as convulsões persistirem até uma dose cumulativa máxima de 30 miligramas por quilo. A diluição de fenitoína sempre deverá ser em solução fisiológica 0,9%, nunca a solução com presença de glicose, nem 5%, nem a outra concentração, ok? O valproato. O valproato ele pode ser administrado com uma dose de carga de 30 miligramas por quilo e infundido a uma taxa de 10 miligramas por quilo por minuto em adultos, tá? O levetiracetam é administrado em uma dose de carga de 60 miligramas por quilo, né? Podendo chegar ao máximo de 4.500 miligramas administrada por infusão em 15 minutos. A escolha entre esses medicamentos anticonvulsivantes pode ser feita de acordo com fatores individuais do paciente, como condições comórbidas e possíveis efeitos adversos, assim como disponibilidade local e experiência clínica. Ou seja, o levetiracetam é uma droga nova e muito difícil de estar presente nos centros emergenciais dos hospitais brasileiros, né? Então é uma realidade mais para centros particulares e não públicos. Já a fenitoína, ela está disponível em qualquer serviço de saúde, seja ele público, né, ou particular. O ácido valproico em si é uma droga contraindicada em pacientes com suspeita de gravidez. Então, dependendo da situação particular do paciente, dos efeitos colaterais e da disponibilidade e experiência do médico com aquela droga, né, a escolha é baseada nesses critérios. Idealmente, essa fase do tratamento é concluída em 10 a 20 minutos. Em pacientes com crises ativas, apesar de 2 doses iniciais de lorazepam ou outro benzodiazepínico, como o diazepam, a preparação para uma infusão contínua de midazolam ou propofol deve ocorrer simultaneamente com a administração de fosfenitoína, valproato ou levetiracetam. Por quê? Uma vez que o principal papel do medicamento anticonvulsivo, não benzodiazepínico, é prevenir a recorrência ao invés de quebrar as convulsões. Ou seja, quebrar as convulsões é responsabilidade dos benzodiazepínicos, lorazepam, diazepam ou midazolam. A prevenção de recorrência é através de medicamentos não benzodiazepínicos. E dentre esses medicamentos temos fosfenitoína, valproato, levetiracetam, que podem ser utilizados em conjunto com midazolam ou propofol, por exemplo. Agora, quando o acesso IV não está disponível para o uso de diazepam ou lorazepam, o midazolam IM é uma alternativa segura e eficaz para a terapia inicial com benzodiazepínicos. O midazolam pode ser administrado na dose de 10 mg IM e também por administração nasal ou bucal, oral, em pacientes com peso corporal maior que 40 kg e 5 mg para pacientes com peso corporal de 13 a 40 kg. Como o midazolam nasal e oral é absorvido mais rapidamente que o midazolam IM, é possível, talvez provável, que essa via seja superior, tá? Mas essas vias não são tão estudadas quanto o midazolam IM em adultos.
Com a administração oral de midazolam, um relatório sugere que uma dose de 15 a 20 miligramas para adultos pode ser eficaz quando necessário e bem tolerada. Muitos medicamentos anticonvulsivantes podem ser administrados pela via intraóssea se o acesso IV não estiver disponível, incluindo todos os benzodiazepínicos podem ser por via intraóssea, bem como a fenitoína e o levetiracetam. A administração por via intraóssea em adultos não é tão estudada quanto a administração pela via IM ou IV. Bom, medicamentos adicionais de segunda ou terceira linha. Esses medicamentos são o fenobarbital e a lacosamida. Um anticonvulsivante muito antigo, muito poderoso, mas com muitos efeitos colaterais significativos. E outro, lacosamida, um anticonvulsivante novo, com baixíssimos efeitos colaterais, exceto pela complicação cardiovascular que ele possa levar, que nós vamos falar sobre isso e ter atenção, mas com baixíssimos graus de sedação, de interação medicamentosa e de efeitos colaterais e com a mesma efetividade do que o fenobarbital, por exemplo. Então, o fenobarbital e a lacosamida podem ser particularmente úteis como adjuvantes em pacientes com status epilético focal ou não convulsivo, como tratamento adicional em pacientes com status epilético refratário e para a lacosamida quando se deseja a preservação de um nível mais alto de consciência. Isso. A lacosamida vai ter a principal vantagem de não alterar a consciência como o fenobarbital pode levar a isso. O fenobarbital é um anticonvulsivante muito eficaz, especialmente no tratamento agudo das convulsões, tá? Altas doses de fenobarbital controlam quase qualquer convulsão, mas ao custo de sedação substancial e possível redução na pressão sanguínea e na capacidade, ou seja, no drive respiratório. Apesar de sua eficácia, o fenobarbital geralmente não é usado como tratamento de primeira linha em adultos, porque a sua administração ela é lenta, causa sedação prolongada e pode envolver um risco maior de hipoventilação e hipotensão do que os benzodiazepínicos e os não benzodiazepínicos, como fenitoína, valproato ou levetiracetam. São utilizadas doses iniciais de fenobarbital de 20 mg por quilo, infundidos a uma taxa de 30 a 50 mg por minuto. Taxas mais baixas de infusão devem ser usadas em pacientes idosos. O monitoramento cuidadoso do estado respiratório e cardíaco é obrigatório durante a infusão com fenobarbital. A intubação é frequentemente necessária para proporcionar uma via aérea segura e minimizar o risco de broncoaspiração se o fenobarbital for administrado após os benzodiazepínicos. O risco de sedação prolongada com fenobarbital é maior do que com os outros medicamentos antipiléticos, em parte devido à sua meia-vida longa, de 87 a 100 horas, mais ou menos. Os dados acumulados indicam que a lacosamida intravenosa, na dose de 200 a 400 mg IV em bolos, é geralmente bem tolerada e pode ter eficácia semelhante em comparação com outros agentes usados para tratar o estado de mal epilético refratário. Eventos adversos graves e raros incluem bloqueio atrioventricular completo, ou seja, um eletrocardiograma deve ser realizado antes do uso da lacosamida e durante a manutenção para monitorar o prolongamento da condução cardíaca. É necessário cuidado adicional em pacientes com doença cardíaca comórbida e com o uso concomitante de outros medicamentos que podem prolongar o intervalo PR. Bom, falando sobre o tratamento do estado agora de mal epilético refratário,
Ele é definido como crises convulsivas ou não convulsivas contínuas, mesmo após a administração de um benzodiazepínico inicial e de um medicamento anticonvulsivante não benzodiazepínico administrado em doses apropriadas. O status refratário ocorre em aproximadamente 20% dos pacientes com status epilético. Convulsões mais longas são menos propensas a parar espontaneamente e também são menos responsivas a medicamentos anticonvulsivantes. Ou seja, à medida que a guerra evolui, vai se utilizando armamentos, mas em determinado momento os armamentos ficam mais fracos de acordo que quando a guerra vai evoluindo. Os principais medicamentos utilizados para o estado refratário epilético são o midazolam, o propofol e o pentobarbital, ou tiopental em alguns países, Uma revisão sistemática de terapia medicamentosa para status refratário epilético avaliou dados de 193 pacientes de 22 estudos na tentativa de comparar a eficácia desses medicamentos. O tratamento com pentobarbital foi associado a uma menor frequência de crises, 12%, comparados ao tratamento com propofol ou midazolam, que chegaram a 42%, mas uma maior frequência de hipotensão definida com pressão arterial sistólica, menor que 100 mg de mercúrio, 77% contra 34% com propofol ou midazolam. O midazolam é um benzodiazepínico de ação rápida que pode controlar as convulsões em questão de minutos. Geralmente é iniciado com um bolus de 0,2 mg por quilo, administrado a uma taxa de 2 mg por minuto, sendo que bolos adicionais devem ser administrados a cada 5 minutos até que as convulsões parem, até um máximo de 2 mg por quilo, seguidas de uma infusão contínua de 0,1 mg por quilo-hora, que pode ser titulada para cima até 3 mg por quilo-hora. Se isso não der certo dentro de 45 a 60 minutos, deve-se iniciar a infusão de propofol ou pentobarbital. O propofol, ele é um agonista do ácido gama-aminobutírico, o GABA, com propriedades anticonvulsivantes. O medicamento não está relacionado a nenhum dos agentes anestésicos intravenosos atualmente utilizados, como barbitúrico, opioide, benzodiazepínico ou imidazol. Hipotensão e depressão respiratória podem complicar seu uso. Um estudo comparou os resultados do tratamento com propofol, número de 8, ou com doses altas de barbitúricos, número de 8, em pacientes com status refratário epiléticos. O término das convulsões foi mais rápido entre os pacientes tratados com sucesso no grupo propofol, média de 3 minutos de controle, versus 123 minutos com altas doses de barbitúricos, mostrando uma eficácia muito superior do propofol em comparação aos barbitúricos. A infusão de propofol é iniciada com uma dose de carga, geralmente de 1 a 2 mg por quilo, administrada por aproximadamente 5 minutos e repetida até que as crises parem. Uma infusão contínua deve ser titulada nos próximos 20 a 60 minutos para manter um estado livre de convulsões. Muitos buscam um padrão de supressão de rajada no eletroencefalograma como parâmetro complementar para avaliar o resultado com propofol. E podem ser necessárias taxas de infusão de até 10 a 12 mg por quilo-hora, mas não devem ser mantidas por mais de 48 horas, devido ao risco da síndrome de infusão de propofol. E de que é caracterizado essa síndrome de infusão de propofol? Consiste em rabdomiólise, acidose metabólica grave e insuficiência cardíaca e renal, ou seja, um quadro nada leve.
parece ser mais comum com uso prolongado, ou seja, mais de 48 horas com o uso de Propofol. Então tenha cuidado nesse tempo, né? Tentar usar no máximo em 48 horas, mas também em crianças e com taxas de infusão que possam ser superiores a 5 miligramas por quilo hora. Se as convulsões forem controladas com Propofol, a taxa efetiva de infusão deve ser mantida por 24 horas e depois reduzida gradualmente a uma taxa de 5% por hora. Isso evita crises convulsivas que geralmente ocorrem com a interrupção abrupta do Propofol. É fundamental que sejam mantidos altos níveis terapêuticos de pelo menos um medicamento anticonvulsivante de ação mais prolongada antes da redução gradual do Propofol, a fim de reduzir o risco de recorrência das crises. O tratamento com Propofol geralmente deve ser considerado mal sucedido, gente, se não interromper a atividade convulsiva em 45 a 60 minutos. Nesse caso, mudar para uma infusão de doses altas de barbitúrico pode ajudar. Uma dose inicial de 5 mg por quilo de pentobarbital, no caso o barbitúrio, deve ser administrada em infusão por aproximadamente 10 minutos. Taxa máxima de 50 mg por minuto. Se a atividade convulsiva continuar, doses adicionais de 5 mg por quilo devem ser administradas com atenção cuidadosa ao eletroencefalograma e ao estado hemodinâmico do paciente. Isso é seguido por uma infusão contínua de 1 mg por quilo hora, titulada conforme necessário até 5 mg por quilo hora para obter controle de crises ou um padrão de supressão de rajada no eletroencefalograma. Ou seja, esses medicamentos eles são avaliados a sua eficácia principalmente com eletroencefalograma seriados para ver a supressão do surto. A cetamina é um antagonista do NMDA que promete ser um tratamento para o estado refratário do epilético. Os antagonistas do glutamato podem ser particularmente úteis nas fases posteriores do estado epiléticos, quando os agonistas ou promotores do GABA, por exemplo, benzodiazepínicos e barbitúricos, perderem alguma eficácia e atividade glutamatérgica excessiva pode perpetuar convulsão. Uma dose de carga típica de cetamina é de 2 mg por quilo, seguida de uma infusão de 1,5 a 10 mg por quilo por hora, titulada para suprimir convulsões eletrográficas. A dosagem ideal ainda não foi definida. Diferentemente da maioria dos outros fármacos utilizados no tratamento do estado epilético refratário, a cetamina não suprime a função cardiovascular e pode ter vantagens para os pacientes em risco de hipotensão. Considerações gerais. Como considerações gerais, eu queria deixar para vocês 3 mensagens. Crise convulsiva é uma emergência médica e o seu tratamento agudo deverá ser realizado o mais rápido possível, independente da via de acesso. Lembre-se sempre do midazolam IM, caso um acesso venoso não seja possível. Cuidado ao uso da fenitoína, fazendo sua diluição apenas com solução fisiológica 0,9% e nunca com soro glicosado para não precipitar. E o principal objetivo de um paciente com crise convulsiva é encontrar o fator precipitante ou perpetuante da atividade convulsiva e a sua resolução. E aqui, agradecendo a vocês, o meu muito obrigado e espero que tenha ajudado nesse conhecimento.